Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa semana, nós vamos aprender sobre a representação do espaço geográfico. Na aula de hoje, nós vamos começar a aprender sobre a cartografia. Mas o que é cartografia? Bom, cartografia é um conjunto de técnicas científicas e até artísticas que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida um determinado, ou melhor, uma determinada localidade. Por exemplo, quando nós encontramos alguém que não sabe certa direção, e aí nós desenhamos para essa pessoa essa direção, partindo da nossa casa até o ponto de chegada, nós estamos fazendo um desenho, um mapa de uma localização. Quando nós fazemos isso, nós estamos entrando aí na cartografia. Nas nossas considerações iniciais, nós queremos destacar que alguns profissionais eles utilizam os conhecimentos cartográficos cotidianamente. Um exemplo disso são os taxistas, os arquitetos, os geógrafos e os guias turísticos. Bom, ao longo do tempo, a necessidade de registrar os caminhos, assim como as características dos lugares em que viviam, bem como, outros aspectos, levou o ser humano a desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais os conhecimentos sobre as representações do espaço. Tanto os conhecimentos cartográficos como o domínio de suas técnicas são fundamentais, aos estudos da geografia e também de outras ciências, pois as representações como mapas, globos terrestres e maquetes possibilitam o registro de aspectos políticos, econômicos, populacionais, históricos ou ambientais, do espaço geográfico. Portanto, em nossos estudos, nós vamos aqui aprender um pouco sobre os conhecimentos sobre a cartografia. Bom, gente, como eu já falei para vocês, ao longo do tempo, o ser humano ele percebeu a importância dos conhecimentos cartográficos em seus estudos sobre a Terra. Então, dessa maneira, as técnicas cartográficas utilizadas para representar a superfície terrestre foram sendo aperfeiçoadas. Por isso, nós vamos ver um pouco agora sobre a evolução das técnicas geográficas. Eu destaquei alguns pontos aqui, para a gente discutir a respeito dessa evolução. As primeiras representações mais exatas da superfície terrestre surgiram a partir das grandes navegações, que é o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui, Essas grandes navegações foram realizadas pelos europeus, sobretudo pelos espanhóis e pelos portugueses, durante os séculos XV e XVI. Essas expedições marítimas contribuíram para a melhoria de técnicas de representação cartográfica, pois os navegadores utilizavam a bússola e também outro instrumento, que era o astrolábio. E o que é este astrolábio? Era um antigo instrumento astronômico utilizado para determinar a altura do Sol e das estrelas, e medir a latitude e a longitude do lugar onde se encontra o observador. Entre outros instrumentos, que permitiam também as orientações mais precisas. Além disso, as viagens eram acompanhadas por cartógrafos que elaboravam mapas cada vez mais fidedignos das terras encontradas. Ao longo do tempo, mais precisamente do século XX, muitos avanços tecnológicos, que é o nosso próximo tópico, provocaram uma verdadeira revolução nas técnicas cartográficas, possibilitando assim a produção de representações cada vez mais fidedignas e detalhadas, precisas
da superfície terrestre. Essa evolução ela foi marcada pelo desenvolvimento de instrumentos de orientação e de localização, como por exemplo o GPS, cuja sigla, em português significa Sistema de Posicionamento Global, e também pela utilização de fotografias aéreas e de imagens que são produzidas por satélites artificiais, que são um equipamento construído pelos seres humanos e que está orbitando, ou seja, flutuando em torno da Terra ou em torno de um astro, a fim de captar e transmitir informações. Esses satélites, e esses GPS, permitiram a representação da superfície do planeta de maneira mais precisa. Assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas. E aqui, gente, eu trouxe para vocês alguns exemplos de representações cartográficas. Essa primeira aqui, é o mapa Gassur. O mapa Gassur é o mais antigo que a gente pode encontrar, que se tem conhecimento. Ele foi elaborado pelos babilônicos, provavelmente entre 4.500 e 5.800 anos atrás, e feito em um pequeno pedaço de argila cozida, com cerca de 8 centímetros. Nele, no Gassur, está representada uma região da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, onde se observam o rio Eufrates e as montanhas vizinhas. Esse aqui, gente, ele é a imagem, que representa aí o mapa romano mais antigo que se tem conhecimento. Ele foi elaborado por volta do ano 7 a.C. e representa os conjuntos das terras conhecidas naquela época como a Europa, a Ásia e a África. Esse mapa aqui, ele é um mapa aproximadamente elaborado no século VII, pelo bispo espanhol Isidoro de Servilha, mais conhecido como mapa TO. Essa representação ela foi elaborada com base em concepções religiosas da época, quando ainda se imaginava que a superfície do planeta era totalmente plana. Nele estão representadas somente as terras que os europeus conheciam até aquele momento, como a Europa, a Ásia e a África, cercada por apenas um oceano. Para nós vermos como nós temos, grandes diferenças desses mapas, esses primeiros mapas que surgiram na cartografia, para os que nós temos hoje. A aula de hoje, gente, foi basicamente sobre isso. Nós vamos ver mais sobre os aspectos da cartografia na aula da próxima semana. E é isso, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!